O básico que eu queria definir aqui com vocês, na verdade, é esse contexto de informação de qualidade. E isso eu levantei em várias conversas com jornalistas como vocês e com fontes, como eu disse. A primeira questão da cobertura, que tem muito a ver com isso que eu estava falando, de que não é apenas um curso de 2 dias que vai resolver o problema, embora que ajude muito. A primeira questão é a questão ética mesmo, que envolve essa questão dos rankings. Envolve, por exemplo, se você solta uma matéria falando que os professores de matemática são mal formados, que a média de desempenho deles numa prova é 3, você está dando uma informação, mas você está detonando a autoestima de todos os professores de matemática do país. Então, a responsabilidade que você tem de lidar com a informação de uma maneira responsável, inclusive colocando exceções, mostrando as exceções boas, mostrando que tem coisa, é muito importante. Então, a ética, na verdade, é difícil definir ética. Uma das questões que eu acho importantes no campo da ética é conhecer a legislação. Te ajuda muito, muito cobrir a área se você simplesmente lê a legislação. Lê a Declaração Universal dos Direitos do Homem, leiam a LDB, leiam o Estatuto da Criança e do Adolescente. São leituras áridas, mas que te instrumentalizam e te aumentam o repertório de uma maneira muito importante para você cobrir de maneira mais técnica e menos generalista qualquer área. Você vai cobrir criança, que sai muita bobagem em cima de ECA, por exemplo, Estatuto da Criança e Adolescente, por preconceito, porque você vai entrevistando as pessoas falam, e você reproduz coisas que as pessoas nem sequer sabem daquele assunto. Então, você quer cobrir, a gente tem que pegar a questão do ECA, da LDB, a portaria lá do Fundef, dá uma lida nela, o PDE que está saindo agora, o Plano de Desenvolvimento da Educação. Leiam esses textos, não peguem de segunda mão, porque você tende a reproduzir preconceitos e erros que são inseridos no processo da produção da comunicação. E esses documentos, normalmente, eles te orientam em relação ao vocabulário atual e mais aceito para a determinada área. Estou usando um exemplo aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, que menor até 1990 era o termo que se usava para referir a menores de 18 anos. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, menor vira um palavrão, vira politicamente incorreto e passa-se a falar em adolescente. Tem até uma manchete clássica que explica o porquê que isso aconteceu, que é: menor rouba tênis de adolescente. Tem uma conotação negativa no menor, como um cara perigoso, e adolescente uma conotação positiva, e você percebe nos jornais essa migração, dependendo se está falando de um cara rico e da elite ou de um cara pobre. Você nunca chama ricos, você pode reparar nos jornais, nunca chamam ricos de menores, chamam de adolescente, de criança, mas não de menor. E tem alguns termos, inclusive, que se você ler a legislação você vê que são absurdos, que a ideia, por exemplo, de bandido, e usa-se a palavra bandido no jornal. Eu cobri quando teve o assassinato dos 111 presos lá no Carandiru, e a polícia entrou, matou 111 presos. E aí eu fiz uma matéria específica que foi entrevistar as famílias dos presos que tinham sido mortos. E eu entrevistei 10 famílias. E as 10 famílias tinham o mesmo discurso, que era o seguinte: bandido tem que morrer. Bandido tem que morrer, porque é perigoso, não sei o quê. Mas o fulaninho não era bandido. Ele errou, ele matou um cara, mas ele ia recuperar. E foi no Carandiru que eu aprendi que bandido é uma construção social, na verdade, é uma construção sobre aquele outro que eu não tenho um vínculo afetivo, porque se eu tenho um vínculo afetivo com aquele outro, eu consigo ver possibilidades, sonhos
de transformação naquela pessoa. E com a distância que a gente tem no nosso apartheid social, a gente normalmente não enxerga este outro gente, a gente só enxerga este outro bandido perigoso. Enfim, a legislação ajuda muito você a ter ética, inclusive você migrar um pouco da ideia do assistencialismo da educação, da caridade da educação, e ir para o campo da cidadania, dos direitos. Os projetos sociais de qualidade, eles empoderam, eles fortalecem, eles estão no campo dos direitos, eles não dão, eles não são eles têm um pensamento mais holístico, e isso é bastante importante na questão ética mesmo da cobertura, você saber o que é um bom projeto. Eu costumo dizer, a gente tem 110 associados no GIF. Eu só sei se o projeto do associado é bom se eu vejo a interação do adulto com o beneficiário. É ali, olhando como é que o adulto está se relacionando com a criança, ou com o adolescente, ou com o idoso, ou com o professor, é que eu sei se é bom ou não é o projeto. Qual é o nível de envolvimento das pessoas, que tipo de relação que está sendo estabelecida. Normalmente o jornalista não tem tempo de ir na sala de aula, por exemplo. Normalmente o jornalista não tem tempo de assistir à oficina que a ONG faz com os alunos. E normalmente o jornalista nem tem o repertório para analisar se aquilo que ele está vendo é legal ou não é legal, porque você pode estar formando um jovem para ser autônomo, ou você pode estar formando um jovem para ser mão de obra civil de uma empresa. São duas abordagens muito diferentes de formação de jovens. Qual é que é mais certo? Na verdade, você tem que mostrar essas diversas coisas. Para mim, informação de qualidade é toda a informação fit to press, como se diz em inglês. Toda a informação que dá para imprimir no jornal.